Ligar a câmera e gravar um vídeo a você, torcedor vascaíno, após uma derrota do Vasco da Gama é sempre muito ruim. E, infelizmente, neste Campeonato Brasileiro, por conta de muitos erros que aconteceram, isso acabou se tornando normal. A gente viu um técnico como Álvaro Pacheco, que na sua passagem pelo Vasco da Gama em 4 partidas teve 3 derrotas e um empate, com o Vasco jogando mal, com o Vasco deixando de praticar o futebol. No sábado tivemos um alívio, um respiro, numa goleada sobre a equipe do São Paulo pelo placar de 4-1 em São Januário. Mas ontem, infelizmente, voltamos a perder no Campeonato Brasileiro. E naturalmente eu deveria estar aqui reclamando, criticando, infelizmente me preocupando e nos preocupando com a situação do Vasco da Gama hoje estar perto da zona do rebaixamento. Mais uma rodada sendo derrotado. Mais um tabu que não foi quebrado de não vencer o Bahia dentro da Arena Fonte Nova. Eu poderia estar falando muito bem sobre isso. Mas sabe por que eu não posso falar sobre isso? Porque ontem o Vasco não perdeu por conta de desempenho. Ontem o Vasco não perdeu por ter jogado mal. Ontem o Vasco perdeu por conta de um rapaz. Um profissional. João Vitor Gobi. Você é um irresponsável. O que você fez ontem dentro da Arena Fonte Nova é completamente inacreditável. A coragem de você prejudicar o Vasco da Gama dentro da Arena Fonte Nova, é completamente surreal. Uma atuação patética, vergonhosa, vexatória a sua ontem no jogo entre Vasco da Gama e Bahia. Você, como árbitro, após o jogo de ontem, deveria ser suspenso do quadro de árbitros do futebol brasileiro. É uma vergonha se a senhora CBF deixar o senhor, permanecer no quadro de escala da arbitragem. É uma vergonha se você permanecer. Um Vasco que no primeiro tempo, de fato, não foi bem. Um primeiro tempo do Vasco da Gama que logo no início toma um gol bobo e sai atrás. Mas o Vasco, que hoje é o Vasco de Rafael Paiva, que consegue jogar, que consegue desempenhar, que consegue praticar um bom futebol. Logo, após sofrer o gol, chega ao empate em uma linda jogada feita. Um contra-ataque muito bem trabalhado, a bola sai na cara a cara com o Paulo Henrique, o goleiro do Bahia, Marcos Felipe, que consegue fazer a defesa e no lance seguinte, um lindo cruzamento do Lucas Piton, o Vasco consegue chegar ao empate. Consegue empatar em um jogo muito difícil, contra a boa equipe do Bahia dentro da Arena Fonte Nova. O Bahia hoje, vencendo o Vasco da Gama, inclusive também ontem, está 100% no Campeonato Brasileiro dentro de Salvador. São 6 jogos e 6 vitórias contra clubes grandes. Já venceu o Grêmio, já venceu o Corinthians, é um time muito bem organizado. A gente não pode falar aqui mal do trabalho do Rogério Ceni e nem me compete a falar, inclusive, sobre o trabalho do mesmo. Mas o que eu estou querendo dizer é, o Vasco contra uma equipe muito bem organizada, jogou bola, foi ofensivo quando era necessário, ficou de igual para igual quando tinha 11 contra 11, fez jogo duro e virou no segundo tempo empatado a partida. E começa o segundo tempo muito melhor, inclusive. O Vasco da Gama é superior ao Bahia na segunda etapa, é melhor, toma as ações do jogo, toma o controle da partida e naquele momento do jogo, inclusive, já iremos falar qual, é claro, o Vasco da Gama estava mais perto de chegar ao segundo gol do que o próprio Bahia. E aí vem um momento que desconcerta tudo, que quebra tudo. Pois na segunda etapa do jogo, quando o Vasco era superior ao seu adversário, o senhor João Vitor Gobi expulsa o atacante David do Vasco, apenas aos 15 minutos do primeiro tempo. O Vasco joga exatamente 35 minutos com um jogador a menos. Contra um Bahia muito rápido, com uma transição muito bem feita, jogadores de qualidade, e o Vasco ainda consegue se manter. E leva o gol apenas aos 40 minutos do segundo tempo. E a pergunta que eu faço é, como um árbitro desse é escalado para apitar um jogo do Vasco da Gama? Mais uma vez o Vasco da Gama é prejudicado dentro do Campeonato Brasileiro pela arbitragem. Um dia é Daronco, outro dia é Leandro Pedro Voaden, outro dia é Rodolfo Toschi Marques, outro dia
é Rafael Claus. E ontem foi a vez do João Gobi, João Vitor Gobi. Até quando essa palhaçada? Até quando o Vasco será prejudicado no Campeonato Brasileiro? Mal começou o ano, mal começou o Campeonato Brasileiro e o Vasco já tem uma derrota na conta. Por conta de algo mal marcado. Assim como foi ano passado, de uma forma até curiosa, envolvendo o mesmo jogador, Gilberto. Onde o Vasco leva o primeiro gol, empata o jogo, equilibra a partida. E no lance do empate, em que é marcado um pênalti, o Verratti faz o gol, o Gilberto que marcou o pênalti já tinha cartão amarelo e não é dado a ele o segundo cartão. Num pênalti marcado, tá, torcedor vascaíno? Não é dado a ele o segundo cartão. Então, novamente, o Bahia e o Vasco da Gama se enfrentam dentro da Arena Fonte Nova e o Vasco da Gama sai prejudicado. Prejudicado. Estamos cansados disso, cara. Ontem, só pra você ter noção, o árbitro João Vitor Gobi termina o jogo dando 5 cartões amarelos ao Vasco e 1 cartão vermelho ao David, com 14 faltas do Vasco. Sabe quantas faltas o Bahia fez? 12. 12 faltas. E nenhum cartão amarelo foi dado a nenhum jogador do Bahia. Ou, aliás, uma mera correção. Foram 14 faltas para o Bahia e 15 faltas para o Vasco. O Vasco levou 5 cartões amarelos, enquanto o Bahia nenhum cartão amarelo. O que explica, eu sinceramente não sei. Mas gostaria muito de entender. Gostaria muito de entender o porquê dessa arbitragem puxada tanto para um lado. E gostaria de entender se um lance como esse do David expulsaria algum jogador do Flamengo no Maracanã, ou do Palmeiras no Allianz Parque, ou do Botafogo no Newton Santos, ou do Atlético na Arena da Baixada, ou do Corinthians dentro da Neoquímica Arena. É claro que não. É claro que não. Mas quando se trata de Vasco, é sempre dessa forma. Quando se trata de Vasco, é sempre o Vasco da Gama, o clube, né, a ser o prejudicado. É sempre assim. E tem que ficar de olho no Bahia. Porque dos últimos 4 jogos, 3 partidas, o Bahia teve jogadores do seu time expulsos. Do time adversário, expulsos. Bahia e Vasco ontem, o David foi expulso. Contra o Cruzeiro, na Arena Fonte Nova, o Marlon do Cruzeiro foi expulso, num jogo que até o momento da expulsão estava parelho, estava igual. Contra o Criciúma, um jogador do Criciúma foi expulso. Então, num período aí de 10 dias, em 4 jogos do Bahia, em 3 o Bahia conseguiu sair do jogo com um a mais. Então, é de se entender o que está acontecendo. Por quê? Eu não sei, eu não lembro o último jogo em que o Vasco terminou uma partida com um jogador a mais. É muito difícil, inclusive, você ver um adversário do Vasco levando cartão vermelho, né, num jogo. Mas quando é contra o Vasco da Gama, meu amigo, é fácil. É fácil dar cartão vermelho. E ontem, inclusive, o próprio Diego Souza, revoltado nas redes sociais, disse: cara, cada dia que passa o futebol está mais corrompido. Ele xingou a comissão de arbitragem e falou: expulsão de jogador do Vasco não existe. Não é porque sou Vasco, não é por conta de safadeza desde o pênalti no Fla-Flu, vergonha. As coisas devem acontecer dentro das 4 linhas. Invadem CT, xingam o jogador e por mais que façam por onde vem, um sem vergonha desse e joga tudo a perder. O certo é o certo. Só isso. O Vasco ontem jogou muito bem. O Vasco ontem de Rafael Paiva não merecia esse resultado. Rafael Paiva está realmente surpreendendo muito positivamente o torcedor vascaíno. Muito positivamente. O Diego, meu amigo torcedor. O Diego, meu amigo torcedor. Do Flamengo, ídolo do rival, deixa muito bem claro até, durante a transmissão, que não era para expulsão. Gilberto faz um escândalo no lance. Um escândalo, escandaloso esse rapaz. Esse lateral direito que passou pelo Vasco deveria ter, no mínimo, um respeito. O Rossi também, através de redes sociais, se posicionou. A vontade de pranchar teu olho estava grande. Ele colocou aí uma imagem, muito provavelmente, com o mesmo árbitro que já expulsou o Rossi, pelo visto, né? Pela imagem colocada do Rossi nas redes sociais. Então, assim, meu amigo torcedor, é completamente surreal o que acontece quando se trata de Vasco. É inacreditável o que acontece quando se trata de Vasco. E é claro, Rafael Paiva, técnico do Vasco da Gama, falou exatamente sobre isso. Sobre o quanto foi importante ter -1 para o Bahia conseguir levar a vantagem no placar. Boa noite. Eu acho que para mim, eu acho que o detalhe fundamental aí é sobre a expulsão. Acho que é um jogo, aqui é muito difícil de jogar, é um time muito organizado, o time do Bahia, a gente já tinha estudado muito.
E a gente conseguiu competir muito no primeiro tempo, igualar em alguns momentos do jogo, mas eu achei que a gente voltou muito bem no segundo tempo. Acho que a gente estava controlando em alguns momentos do jogo, a gente conseguiu ter mais a bola, conseguimos marcar melhor, acho que a gente estava conseguindo chegar mais no campo do Bahia. E a expulsão foi determinante para mudar o caminho do jogo, né? Ao vivo ali eu já tive a impressão que foi uma falta normal, foi uma proteção pelo espaço, e vendo o vídeo agora, para mim ficou mais claro que não era um lance para cartão amarelo, né? E por consequência o segundo amarelo vermelho. Então acho que isso foi determinante, assim, num jogo desse nível, que o detalhe faz toda a diferença, ter um jogador expulso dessa forma realmente é muito difícil, é muito difícil. Acho que mesmo assim a gente ainda conseguiu equilibrar defensivamente, né? Sofremos muito mais. Acho que o Vegete é um jogador que segura no mínimo dois jogadores. Então essa é a vantagem de tê-lo no jogo, né? A gente poderia colocar um outro jogador ali mais inteiro, mas o Vegete é um jogador que segura demais a bola, é um pivô e a gente precisava ter tempo para a bola parar no pé dele para a gente tentar chegar, porque a gente, independente com um jogador a menos, a gente ia tentar a vitória, a gente veio pela vitória e a gente ia até o final buscar a vitória, né? Então foi esse o resumo para mim. De novo enfatizar o detalhe da expulsão, né? Que complicou muito o nosso jogo. E eu acho que a gente foi prejudicado aí pela expulsão. Então, assim, torcedor vascaíno, é realmente muito complicado, tá? É muito duro falar de jogos como esse, como eu introduzi o vídeo, né? Normalmente, após uma derrota, a gente abre o vídeo sempre muito chateado, sempre muito triste, pelo fato de o Vasco ter sido derrotado. Mas o Vasco ontem não merecia ter saído da Arena Fonte Nova derrotado. O Vasco ontem saiu querendo ou não querendo, mesmo com resultado adverso, vitorioso, pela postura, pela garra, pela entrega de cada jogador. É isso que a gente sempre pede. A gente não pede um elenco mágico que encante jogando um bom futebol. Se tiver isso, vai ser muito bom. Mas a gente pede garra, vontade, suor. E ontem o elenco do Vasco entregou. Quem dera se não fosse essa arbitragem horrível do senhor João Vitor Godoy, não sei que seja, para estragar a boa partida do Vasco da Gama. Estragou o jogo. Você estragou o jogo. Que vergonha, que papelão que o senhor me fez ontem na Arena Fonte Nova. E é impossível a gente analisar a partida de ontem, porque sim, qualquer análise do jogo de ontem passa pela interferência desse árbitro vergonhoso que ficou no comando do apito da partida de ontem. E é importante relembrar, né? É mais um jogo em que o Vasco da Gama é prejudicado. Porque foi ontem contra o Bahia, pois um cartão amarelo foi dado ao Paulo Henrique num lance em que houve um lateral a favor do Bahia e ele encosta na bola. Não foi nem nada demais, ele literalmente encosta na bola e retarda sim o início do jogo, mas super normal, vejo sempre. Ele vai dar um cartão amarelo pro lateral direito do Vasco. E sabe qual é o engraçado? Ontem o Vasco foi prejudicado, né? Ontem o Vasco deixou de ganhar pelo menos um ponto dentro da Arena Fonte Nova pelo fato de ter tido um a menos, quiçá até 3 pontos, porque eu acredito que o Vasco poderia sim ter saído de Salvador com a vitória. Mas não foi a primeira vez, não. Não sei se vocês lembram, no mesmo Campeonato Brasileiro, salvo engano, na terceira rodada contra o Fluminense, onde o Vasco era melhor naquela partida, o Vasco era superior ao Fluminense naquele jogo, e há um lance em que o Paulo Henrique Ganso, já amarelado, ele simplesmente chuta a bola. Ele chuta a bola para longe. E o juiz não deu o cartão para ele. Iria ser expulso, não iria? Então, assim, a minha pergunta é: qual é o critério que essa arbitragem utiliza? É prejudicar o Vasco? É ir contra o Vasco? Porque se for esse critério, tá adiantando muito e eu tenho até que aplaudir a vocês da Confederação Brasileira do Futebol. Espero que o Pedrinho, espero que o Felipe, pela representatividade que hoje mesmo tem pelo Vasco da Gama, façam alguma coisa. Porque, sinceramente, o torcedor vascaíno está cansado. O torcedor vascaíno está de saco cheio dessa arbitragem ridícula, que já passou dos limites quando o assunto é Vasco da Gama. Até quando o Vasco da Gama será prejudicado pela arbitragem? Até quando a arbitragem vai destruir o futebol brasileiro e principalmente prejudicar o nosso Vasco? Mas enfim, olhando pelo lado do futebol, o que é muito difícil, volto a repetir, olhar por esse lado, mas olhando pelo lado do desempenho dentro das 4 linhas, um desempenho muito bom. Um Rafael Paiva que está conseguindo achar o melhor de cada jogador. Um João Vitor que realmente nós nos perguntamos como era a reserva dessa equipe. Como o João Vitor era a reserva para o Léo, para o Maicon, para o Medel, que seja. João Vitor é o melhor zagueiro do elenco do Vasco da Gama e ponto. Como o Adson era a reserva dessa equipe. Rafael Paiva achou
o Adson, que até o momento a gente não tinha visto. Um Adson que vem crescendo de produção, que vem participando na construção da equipe, que vem jogando muita bola e ajudando até defensivamente. Como esse jogador não era titular, como o Adson era reserva para o Rossi. É uma pergunta que eu faço até com todo respeito, de coração ao Rossi. Não tem condições do Adson ser reserva do Rossi nem aqui, nem na China. Como se diz o ditado, jogadoraço é o Adson e pelo menos está realmente mostrando que era para ser titular desde o início da temporada. Um meio campo mais sólido, com o Matheus Carvalho e o Hugo Moura, que a gente tanto criticou, mas também tanto falou. Porque o Hugo Moura não é titular no Vasco. Porque a titularidade é dada ao Esforça, ao Zé Gabriel, ao Galdamez e não é dada ao Hugo Moura. Meu amigo, é claro, eu não quero essa dupla de volante até o final do ano, mas hoje o melhor que temos é Matheus Carvalho e Hugo Moura e ponto. E o Rafael Paiva faz o simples, coloca os dois e eles estão dando certos. Um time que, novamente, leva um gol no início, assim como foi no sábado contra o São Paulo, mas consegue manter a calma, se estabilizar dentro dos 90 minutos e achar o gol do empate. Que hoje talvez, provavelmente, poderia achar o segundo gol, o terceiro, o quarto, não sabemos. Infelizmente não tem como a gente dar uma continuidade na nossa análise devido àquilo que aconteceu. Mas Rafael Paiva, perdão, é claro, falou sobre o desempenho da equipe e a gente faz questão aqui de trazer a vocês as palavras do técnico Cruz Maltino sobre o que ele achou do desempenho do Vasco da Gama na partida de ontem contra a equipe do Bahia na Arena Fonte Nova. Eu acho assim, a gente tá muito satisfeito pela entrega dos jogadores, né? Eu acho que a postura deles já é diferente nesses dois jogos. Eu acho que é um time que tá tentando jogar mais com a bola, tá tentando criar mais situações de gol. Acho que a gente sempre cobrou muito deles de muita bola só no vegete, bola longa, lançada ou cruzamento lateral, e ter mais variações de ataque. Eu acho que a gente já está conseguindo evoluir nesse sentido. E o sentimento que fica, apesar da derrota, é de evolução. De um espírito diferente, de encarar a partida de uma forma diferente, de ter coragem de se arriscar, de ter coragem para tentar criar jogadas. Eu acho que é isso que a gente tem que tentar levar para o jogo do Botafogo, realmente essa mudança de postura, de tentar buscar a vitória a todo momento, e é isso que a gente tem que se alientar ali para os jogadores e tentar ir para uma próxima partida com o mesmo espírito. Meu amigo torcedor, então é dessa forma, né? Vasco da Gama 1, Bahia 2. É muito chato, é muito triste ver aí o que aconteceu ontem. A gente realmente está muito cansado de ver situações como essa do Vasco da Gama sendo prejudicado pela arbitragem. Isso cansa muito todos nós. A gente realmente não aguenta mais. É desesperador ver que muitos jogos do Campeonato Brasileiro, situações como essa vem acontecendo do Vasco da Gama ser prejudicado por erros. E para mim já passou de erro. Já realmente é uma má intenção. Essa é a minha visão, tá? Erro é quando é algo normal, acontece aqui, acontece ali. Quando já se torna algo regular, que acontece diariamente não, né? Mas rodada após rodada, você já começa a acreditar que não é mais erro, mas sim uma má intenção da arbitragem com relação ao Vasco da Gama. É muito cansativo, meu amigo torcedor, é muito realmente chato ver coisas como essa acontecendo contra o nosso Vasco. Mas enfim, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, né? Apenas o primeiro vídeo desta quinta-feira, ainda muito agitado devido a tudo que aconteceu ontem dentro da Arena Fonte Nova, mas já a gente já está aí de volta com o nosso Fala Gigante. Se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento, como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.